E aqui a gente começa a nossa jornada falando sobre as questões que envolvem a genética. E é importante dizer que a genética é uma área de estudo da biologia que estuda justamente o mecanismo da hereditariedade ou herança biológica. E para estudar as formas de transmissão das informações genéticas nos indivíduos e na população, existem várias áreas de conhecimento que relacionam com a genética clássica, com a genética molecular, a ecologia, a evolução e, mais recentemente, a parte genômica, que utiliza a bioinformação como tratamento dos dados. E para a gente começar nosso estudo, já coloquei informações para vocês terem no nosso glossário de genética. E aqui nós vamos fazer a diferenciação de células haploide e células diploide. Lembrando que as células haploide, ela possui apenas um conjunto de cromossomos. Assim, nos animais, as células sexuais ou gametas são haploides. Essas células possuem a metade do número de cromossomos de cada espécie. Já as células diploides, diplo quer dizer dois, são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos, como é o caso do zigoto, que possuem um conjunto de cromossomo originado da mãe e o outro conjunto de cromossomos originado do pai. São células diploides, os neurônios, células da epiderme, dos ossos, entre outras. Já os cromossomos são sequências de moléculas de DNA ou ácido desoxirribonucleico em forma de espiral que apresenta genes e nucleotídeos. O número de cromossomos varia entre uma espécie e outra e é representado pela letra N. E o que são cromossomos homólogos? Cada cromossomo presente no espermatozoide, ele vai encontrar uma correspondência nos cromossomos dos óvulos. Em outras palavras, cada cromossomo de cada gameta são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam certas características organizadas na mesma sequência em cada um deles. Já os genes, por sua vez, são fragmentos sequenciais de DNA responsáveis por codificar as informações que irão determinar a produção de proteínas que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser humano. Eles são considerados unidade funcional da hereditariedade. Os genes alélos são aqueles que ocupam o mesmo loco em um cromossomo homólogo e estão envolvidos em determinadas questões de características humanas. Outro conceito importante são os alélos e os alélos múltiplos. Lembra, um alelo é cada uma das várias formas alternativas do mesmo gene que ocupa um locus no cromossomos e assim atua na determinação de uma característica. Os alélos múltiplos ocorrem quando os genes apresentam mais de uma forma alélica. E vamos aqui mergulhar nas aulas de biologia, quando se fala em homozigoto e heterozigoto. Bom, só para relembrar, os seres homozigotos são aqueles que apresentam pares de genes alelos idênticos. Lembra? O azão ou azinho, ou seja, possui genes alelos idênticos. Enquanto isso, os heterozigotos caracterizam-se por indivíduos que possuem dois genes distintos, alelos distintos, azão e azinho. Lembra? Vamos falar sobre gene dominante e recessivo. Quando o indivíduo heterozigoto possui um gene alelo dominante, ele se expressa determinando uma certa característica. Os genes dominantes são responsáveis pelas letras maiúsculas. Lembra daquela sequência? Azão, azão.
Mas quando o gene alelo não expressa neste indivíduo, ele é chamado gene recessivo. Os genes recessivos são responsáveis pelas letras minúsculas, azinho, azinho, onde o fenótipo são expressos somente em homozigose. E qual a diferença do genótipo para o fenótipo? Genótipo é o conjunto de informações contidas nos genes. Neste modo, irmãos gêmeos têm o mesmo genótipo, pois possuem os mesmos genes. Eles representam a construção genética de um indivíduo. Já o fenótipo é a expressão dos genes, ou seja, é o conjunto das características que vemos em um indivíduo, a cor dos olhos, a cor da pele e assim por diante. E agora vamos falar sobre a herança ligada ao sexo. Os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo dos indivíduos. As mulheres possuem 2 cromossomos X, enquanto que os homens possuem um cromossomo X e outro Y. Deste modo, o gameta masculino é aquele que determina o sexo dos filhos. A genética, uma dança encantadora de genes, né? Vamos lá simplificar tudo. Imagine que o genoma humano é como se fosse um livro grandiosíssimo, chamado Livro da Vida. E esse livro tem 23 capítulos, os nossos pares de cromossomos. E dentro de cada capítulo encontramos uma palavra chamada genes. Agora, cada gene é como se fosse uma receita de bolo. Adivinha quem é o chefe? Claro, você. Cada receita, ou melhor dizendo, cada gene, diz respeito a como fazer uma proteína. E essa proteína são como os ingredientes que mantêm nosso corpo funcionando direitinho. Ah, e os cromossomos? São eles como se fosse a prateleira que põe o livro organizado. Os cromossomos, eles vêm em pares, um da mãe e um do pai. É por isso que nós somos uma mistura de cada um. Agora imagine que às vezes há pequenos erros de digitação deste livro, chamados de mutação. Algumas são inofensivas, como trocar uma letra na receita desse bolo, outras podem causar mutações significativas. Resumindo, o genoma humano é como um livro incrível, complexo, que conta a história de como você foi feito. Cada capítulo, gene, palavra, descreve um papel crucial. E é isso que nos torna tão especiais e únicos. Quando se fala em genética, nós não podemos esquecer dos sucessivos estudos datados de 1863, onde Mendel demonstrou a existência de partículas hereditárias, até a elucidação e confirmação dessa estrutura chamada DNA em 1951. O DNA tem sido reconhecido como responsável por guardar todas as informações genéticas de um indivíduo. Antes da gente falar sobre a função do DNA propriamente dito, é importante nós lembrarmos alguns conceitos de ácido nucleico, compreendendo assim que existem 2 tipologias de ácido nucleico: o ácido desoxirribonucleico, ou aDNA, ou simplesmente DNA, e o ácido ribonucleico, o ARN, ou RNA. Eles dois fazem parte do nosso dia a dia e estão em todos os lugares onde há vida, compondo assim todo e qualquer tipo de material genético. Além da síntese proteica, o DNA também é responsável por codificar moléculas do ácido ribonucleico, chamado de RNA, que, por sua vez,
irão ajudar na decodificação do próprio DNA. Visto isso, podemos dizer que o DNA é a peça fundamental do dogma central da biologia molecular. Uma particularidade é que, para guardar e passar toda a informação hereditária, a molécula precisa manter uma fiel compatibilidade com sua função. Fidelidade do DNA. As informações contidas no DNA devem ser repassadas de pai para filho e devem ser resguardadas e mantidas na molécula. Além de cada divisão celular, seja ela uma divisão somática ou uma divisão para criação gamética, o DNA deve se replicar e as células devem conter cópias idênticas ao DNA de origem. Para que a fidelidade das informações genéticas seja resguardada durante a replicação do DNA, uma das fitas das moléculas é utilizada como molde para a síntese da fita subsequente ou fita nascente. Na replicação, claro, por usar uma fita com o mesmo molde, é chamada semiconservativa, e desta forma, cada célula do nosso corpo contém a mesma informação genética passada de pai para filho. Os gametas masculinos irão carregar 50% das informações hereditárias do pai. E, claro, os gametas femininos irão guardar 50% das informações geradas pela mãe. E essas informações serão fundidas aleatoriamente para formar a primeira célula somática de um novo indivíduo, ou melhor dizendo, do zigoto. Essa fidelidade dá ao DNA a característica necessária para ser o guardião da hereditariedade. Então, o que é composto o DNA? Vamos lá. O DNA é composto por uma série de nucleotídeos ligados em combinações específicas e únicas, que são chamadas as cadeias polinucleotídeas. Cada nucleotídeo é composto por um açúcar em pentose, ou seja, um açúcar que tem 5 átomos de carbono, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que pode ser T de timina, G de guanina, C de citosina e A de adenina. Complicou um pouco? Então vamos explicar de modo bem didático. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é como se fosse uma grande escada em forma de espiral, que apresenta uma dupla hélice entrelaçada com uma bela escadaria que leva à composição daquilo que é mais maravilhoso, que era o ser humano. Agora, cada degrau dessa escada é composta daquelas letrinhas que a gente acabou de citar: adenina, tiamina, citosina e a guanina. Essas estrelinhas formam a palavra que nós chamamos de gene. O gene, por sua vez, são células que compõem as proteínas. A mágica acontece quando essas proteínas entram em cena. Elas são os tijolinhos da construção do nosso corpo, responsável por tudo, da cor dos olhos até o batimento do coração. O DNA é o maestro que regula essa orquestra incrível que é chamada de vida. E vamos aqui então falar sobre variedade genética. Quando a gente fala sobre variedade genética, referimos à diversidade dos aléolos presentes em uma determinada população. É essa variedade a responsável por promover características morfológicas e fisiológicas dos organismos, ou seja, é responsável por garantir que dentro de uma mesma espécie existam variações de características de cada indivíduo. Na espécie humana, por exemplo, podemos observar facilmente como a variedade genética provoca diferenças individuais que podem distinguir entre tonalidades de pele, altura, cabelo, entre outras características.
Então, vamos falar sobre os fatores que influenciam na variabilidade genética. E aí a gente começa com a mutação. A mutação está relacionada diretamente com o aumento da variedade genética e é um meio em que muitos alelos surgem nos indivíduos. Entretanto, é importante destacar que esse surgimento ocorre totalmente por acaso. Os novos alelos podem surgir de diferentes formas, como a de inserção ou delação de um nucleotídeo em uma sequência do DNA que codifica determinada proteína. Então, quando se pensa em mutação, precisa-se analisar que existem duas tipologias de mutação: a mutação gênica e a cromossômica, que são grandes áreas onde há alteração na disposição dos nucleotídeos. E dentre essas, nós temos as mutações gênicas, que são aquelas que são bem pontuais, que a gente não consegue olhar através do microscópio. E já a mutação cromossômica, ela envolve grande parte do genoma. E nessa, a gente pode observar através de microscopia óptica. E podemos falar que, quanto à mutação, tem aquelas que envolvem a localização, que são classificadas como somáticas, e outras como germinativas. As somáticas são aquelas que não passam para a prole, e as germinativas é aquelas que passam de pai para filho. Vamos lá, para poder facilitar o conhecimento de vocês. A mutação somática pode ser aquela que a pessoa tomou muito sol, se expôs a muitos raios UVA, UVB ou UVC e de repente desenvolveu um câncer de pele. Essa mutação, que é a somática, que não envolve gameta e não impacta na prole, não passa de pai para filho. Agora, a mutação que envolve o tecido germinativo do testículo ou do ovário, tipo radiação, que impacta diretamente nessa área, pode sim passar para a prole, impactando até a terceira geração dela. Quanto à causa, nós temos dois tipos de causa de mutação. Uma que é considerada espontânea, que surge sem exposição a nenhum agente mutagênico, e uma causa relacionada à causa induzida, que pode ser após exposição ou tratamento de algum tipo de agente que pode causar uma mutagenicidade. E como exemplo de mutação induzida, nós temos os agentes químicos, que podem vir através dos poluentes ambientais, através da utilização de tabaco, que deflagra a nicotina no corpo, e também por exposição ocupacional ou não, referente aos agentes de radiação ionizante. E a gente não pode esquecer que, além dos agentes químicos, nós temos os agentes biológicos, entre eles os vírus, as bactérias, que podem passar na barreira transplacentária entre a relação de mãe e filho no aspecto de uma gestação. E agora a gente parte para explicar o que é o polimorfismo genético. Bom, para que a gente possa compreender, o polimorfismo genético são observados quando um determinado fenótipo é controlado por dois ou mais alelos presentes no mesmo loco ou região cromossômica. Além disso, existe um limiar frontal para a classificação de mutação como polimorfismo. Ao menos 1% da população estudada deve possuir um alelo menos comum. Então, compreenda-se ao que foi falado de alelos menos comuns como raridade.